Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano, dos anexos perdidos da Unidade Regional de Educação de Timon. Saudações a todos. Então, eu estou aqui hoje para iniciar a nossa aula, né, de literatura com o tema de simbolismo. Então, essa escola literária que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, eu preparei para vocês aqui uns slides, né, para a gente falar um pouco sobre o simbolismo, toda a questão estética, como questão estética, literária, o contexto histórico e os principais autores e obra. E ao final, eu deixo uma atividadezinha aí para vocês, tá certo? Depois eu vou disponibilizar no meu canal, lá no YouTube. Quando encerrar, vocês deem um joinha, né? Quem sabe a professora de vocês vai ficar rica. Brincadeira. Então, compartilhando aqui com vocês, tá? Os nossos slides para a noite de hoje, que é exatamente o simbolismo que nós vamos trabalhar. Ok? Deixa eu deixar aqui tudo bem melhor para vocês. Ok, simbolismo. Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma viagemzinha no linha do tempo. Eu estou fazendo isso também com o primeiro ano, com o segundo ano, né? E até chegar aqui ao terceiro ano. Lembrando, turma, que no terceiro ano vocês têm que estudar, lembrar todas essas escolas literárias, né? Se não lembram, façam uma revisão, tá? Então, as escolas literárias, ou períodos literários, alguns autores colocam assim, ela começa lá no humanismo, né, europeu, tá certo? Com o trovadorismo, classicismo. Aí entra aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto fora, o barroco. E vai estar o quinhentismo bem aqui, né? Não foi colocado aqui. O arcadismo, o romantismo, que vocês estudaram no segundo ano, o realismo, o naturalismo, né? O parnasianismo, o simbolismo, que é o nosso foco para o segundo ano e principalmente para a aula de hoje, tá? O pré-modernismo, o modernismo e a literatura contemporânea, né? Então, por que fazer essa revisão? A gente tem que fazer essa revisão porque para estudar uma escola literária ou um período literário, puxa o outro, né? Então, você pode ver aí, em cima, embaixo. Então, a gente pode pensar muito nessa questão da razão e da emoção, essa oscilação, tá? Depois eu entro com esses detalhes aí para você, mas fazendo essa revisão da linha do tempo, é importante saber quais são esses períodos literários e as características e autores e obras, né, mais importantes de cada período desse. Passando aqui os slides. Então, o que foi o simbolismo? Simbolismo como parnasianismo, como arcadismo, como romantismo, né, como qualquer outra escola literária, é um movimento, né? É um movimento literário de poesia e de outras artes, ou seja, repercutiu, assim como o romantismo em outras linguagens, o simbolismo também foi um movimento literário, né, que repercutiu tanto na poesia e as outras artes, e que surgiu na França, no final do século XIX. Como oposição, olha aí, por isso que eu quis mostrar lá a linha do tempo para vocês, né? Oposição, sempre uma escola literária, ela acontece em oposição a outra escola literária, uma escola literária anterior, com as ideologias, com os anseios desse homem, né? Lembrando que a gente não pode estudar literatura sem rever a história. Então, o homem simbolista, por que ele escreve dessa maneira? Então, a gente tem que ir lá no século XIX para entender o pensamento desse homem, né? Então, literatura é arte, mas é a expressão desse sentimento que o homem expressa em suas obras literárias por meio da arte literária, né? Seja em prosa ou em poesia. Então, a oposição ao realismo, à escola anterior, ao naturalismo e ao positivismo da época, né? Movido pelos ideais românticos, esses autores, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Então, assim como o romantismo também, o barroco, as demais escolas literárias não repercutiu só na literatura, mas repercutiu também nas outras linguagens literárias, a dança,
é uma linguagem. A dança, a escultura, né? As artes plásticas, então, o teatro. Então, o simbolismo também influenciou, ok? Passando aí, contextualizando historicamente. É isso que eu falo. Não podemos estudar literatura sem a leitura da história, da época. Então, o homem expressa os seus sentimentos, os seus ideais nas suas obras como arte literária, na poesia ou na prosa, em poemas ou nos romances, né? Nos contos, nas narrativas, ok? Então, contextualizando historicamente, a literatura simbolista foi uma reação às correntes cientificistas, né? Então, aqui é uma oposição à razão, ao racionalismo, à segunda revolução industrial, né? Aos ideais positivistas, tá certo? Do último quartel do século XIX. A ideologias do empirismo e do determinismo. Os simbolistas questionaram as conclusões racionalistas e mecânicas em voga na época, pois elas não davam espaço à existência do sujeito. Então, era o materialismo ali presente, o racionalismo, né? O mecânico. Então, essa oposição, como o simbolismo nasceu, surgiu como movimento também de oposição, né? A determinados valores, aos valores burgueses da segunda Revolução Industrial. Buscava algo além do materialismo e além do empirismo, no sentido de homem universal, né? O homem no seu todo, o homem visto de forma holística, né? Mais interior, que seria recuperado por meio da linguagem poética. Então, a gente vai ter que analisar e observar muito dentro dessa poesia esse desenho estético, tá certo? Essa linguagem poética, trabalhando esse sentimento de universalidade. Buscava, ao contrário da impessoabilidade numérica e tecnológica, os valores transcendentais. É por isso que eu deixei aqui ao final desse vídeo, vocês vão ver lá uma atividade que vai falar de um autor que eu gosto muito, né? Que ele vai trabalhar muito com esses valores transcendentais. A questão do bom, o verdadeiro, o belo, a angústia, tá certo? Ou o esoterismo, o espiritualismo. Então, vocês vão observar isso quando vocês fizerem atividade, pesquisarem, né? E para a gente poder discutir na próxima aula. E no Brasil, né? Nós não vamos lá na Europa, nós vamos logo aqui para o nosso Brasil, né? Como tudo começou. Então, todo o movimento literário lá na Europa refletia aqui no Brasil. Mas nós temos os nossos autores e obras, tá certo? Então, o movimento simbolista brasileiro incorporou, a grosso modo, os procedimentos composicionais do simbolismo francês. Então, os autores brasileiros se espelhavam, né, nessas composições, nos procedimentos composicionais do simbolismo dos moldes franceses, dos autores franceses. No entanto, as cenas noturnas de Boêmio e o epíteto de Malditos são substituídos por a literatura de tons mais religiosos e litúrgicos, né? Então, aqui, alguns autores vão trabalhar mais essa questão de tons religiosos, mais litúrgicos, exceto esse autor que vai ficar aí para o final, tá? Já estou deixando aí para vocês. Características do simbolismo. Então, para a gente estudar uma escola literária, em primeiro lugar, não é só decorar características, mas a gente tem que realmente ler as obras ou fragmentos de obras e analisar essas características aqui, né, na prosa e na poesia. Então, como a gente está falando de simbolismo, vai predominar a poesia. Então, uso de pausas, né, dentro da estrutura, na linguagem, no aspecto composicional dos poemas, reticências, né, porque as reticências dá margem à interpretação do que vai se falar, do que se quer falar. Há várias interpretações, porque a literatura faz isso, né? Ela dá margem a interpretações, espaços em brancos também, rupturas sintáticas para representar o silêncio metafísico. Tá? Então, o autor ele vai construindo e o leitor vai construindo, né, essas interpretações com suas leituras. A sinestesia, os sentidos, né?
Então, você vai fazer uma leitura de um poema, eles trabalham muito com essa questão de descrever os sons, né? Aromas, cores, utilizando adjetivos, utilizando recursos estilísticos, recursos da linguagem que vai trabalhar essa questão da sinestesia, né? Os seus versos, pois os 5 sentidos são instrumentos da captação dos símbolos ao redor, né? Do que o homem observa, sente. Temáticas, turma, assunto, o que é que eles falavam, né? A questão da interioridade humana, ao êxtase do espírito, a metafísica, né? Ao interior, vocabulário etéreo e remissões ao nada, ao absoluto, presença comum de antíteses, né? E oposições. Lá no Barroco também se trabalha muito essa questão das antíteses. Graças às tentativas de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é eterno. Então, a imagem de uma mulher, por exemplo, é espiritualizada, é endeusada, né? É divino. O poema é a forma de conciliação entre os planos material e espiritual. Então, é muito forte as poesias, as produções do simbolismo, né? Porque tem toda essa gama aí de características, ok? Passando aí, mais características. Entendimento da poesia como uma visão de existência, presença de religiosidade, não somente cristã, como também oriental, né? Não só do cristianismo em si, mas aos dogmas orientais também, compondo a busca simbolista da transcendência, né? Do espiritual, do esotérico. Descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra, oposições. Imagens sombrias, lúgubres, decadentes, ao afrouxamento do rigor métrico do parnasiano, apesar que trabalha com poesia, mas nem aquela coisa fixa, métrica, né, do parnasianismo, dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. Conceito musical do poema, né? Então, daí algumas características que depois eu vou trazer na prática, né? Como é que a gente pode observar e analisar essas características dentro de fragmentos ou de poemas, né? Eu posso colocar um poema total ou fragmentos de poema, para a gente analisar essas características no seu todo. Ok? E os principais autores e obras? A gente estuda literatura principalmente pelas obras, né? Analisando as obras, né? Questão de decorar característica, mas analisar dentro da obra as características, né? Que pertencem a cada período, a cada escola literária. Não é só decorar autor, ano e obra, mas principalmente ler com prazer, interpretar, analisar a presença dessas características aí dentro de uma obra, né? João da Cruz de Souza, né? Foi a primeira figura central do simbolismo brasileiro, conhecido como Cruz de Souza. Olha aí, 1863 a 1898. Nasceu em Florianópolis, filho de escravos alforriados, mas tendo participado de uma educação formal elitizada. Sua obra revela uma erudição inconciliável. Então, textos formais, né? Cultos, com situação racial de um Brasil que acabara de abolir oficialmente para a prática escravista. É a partir da publicação de missais, livro de prosas líricas e de broquéis, olha aí as duas obras, né? Escrita em versos, ambos publicados em 1893. Então, a gente, não é que eu queira que vocês decorem a obra, o nome da obra, mas que eu quero incentivar vocês a ler, né? Ler a obra ou fragmentos de obra para a gente analisar as características e como esse homem, né, pensava nesse contexto aí do simbolismo e como ele transformava isso em arte literária. Então, tá aí Cruz de Souza, tá? Alfonso de Guimarães, também muito conhecido, né? O autor latinizou seu nome em 1894, intenção mística, e que o aproximava dos hinos católicos dos quais tanto gostava. Quando tinha apenas 17 anos, faleceu uma prima que ele muito amava e considerava como noivo. Vamos já ver aí um fragmento de obra, né?
o episódio deixou obcecado com a temática da morte. Então, Afonso de Guimarães era um outro, né, bem místico. Ele trabalhava muito essa temática da morte. Eu gosto de chamar esses autores assim de os bruxos da literatura, que tanto atravessava seus versos. Há um perene desencanto com o mundo. Então, essa temática da morte, desencanto do mundo, saudosismo, angústia, sofrimento, está bem presente, né? Essa coisa mórbida, né? Que coexiste com a temática religiosa e litúrgica, bem presente nas poesias de Afonso de Guimarães, tá? Ismalho, olha aí, eu trouxe para vocês agora, né, uma poesia, um poema aí do Afonso de Guimarães, né? Vou fazer a leitura aqui. Quando Ismalho enlouqueceu, pôs-se na terra sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou toda sem luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu refloraram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então é muito conhecida esse poema de Afonso de Guimarães, né? E eu já coloquei de ladozinho aí a análise, né? Então a gente pode analisar aí que trabalha muito essa coisa da morte, do saudosismo, do esotérico, né? Essa coisa da transcendência, né? Também da religiosidade, tá? Então, Ismalha, talvez seu poema mais famoso, né? Delineia a dualidade de matéria e espírito. A gente pode observar também essa questão aí das antíteses, né? Da sinestesia, fazendo uso de símbolos como a lua, o céu, o mar, o sonho, o anjo, em sugestão nitidamente simbolista. Vida e morte, real e imaginário, claridade e escuridão, as oposições aí, os antagonismos, né? Os versos sempre feitos de antagonismo, do lado claro e obscuro da humanidade, ou seja, características de um autor essencialmente, né, simbolista. Ao lado do claro e obscuro da humanidade, do carnal e do transcendente. Então, eu trouxe esse poema porque exatamente é um poema que é a cara do simbolismo, né? Das características. E aí, assim que eu quero que vocês façam a leitura, interpretem, né? De acordo com as características que nós colocamos aí, que cada período literário tem suas características, né? Então, a gente pode observar nesse poema, nessa poesia belíssima, toda essa questão do antagonismo, né? A dualidade, a sinestesia presente aí nessa poesia, ok? E Augusto dos Anjos, né? O bruxo do simbolismo. Aí eu queria deixar para vocês aí uma provocação. Por que Augusto dos Anjos é o bruxo do simbolismo? E eu não vou falar sobre ele hoje. Eu quero fazer um vídeo especialmente para esse autor que, para mim, é um dos melhores da literatura brasileira, né? Então, eu quero me dedicar aqui uma aula só para Augusto dos Anjos. Mas eu vou deixar aí uma atividadezinha para vocês, né? Que vocês possam fazer uma pesquisa sobre Augusto dos Anjos, falar, né, dele, da vida, a biografia, o contexto histórico, as suas obras, né? As características literárias e, principalmente, vamos debater por que ele é considerado o bruxo do simbolismo, tá ok? Vou aguardar essa atividade aí até sexta-feira. Vou interromper aqui o compartilhamento, que vocês possam mandar para o meu e-mail, que está lá no grupo, né? Vocês já sabem. Então, às quartas-feiras, eu gravo essas aulas, né? E na segunda, sexta e na segunda, eu já recebo as atividades, até porque segunda-feira nós já vamos trabalhar com os estudos gramaticais, ok, turma? Desejo um bom final de semana para vocês, tudo de bom, tá certo? E até a próxima aula.